a intercorrência com o Covid, né? Mas aí vocês podem ir me perguntando. Ó, vamos começar então. Bem simples, né? Chega o João Túlio, 75 anos, diabético, né? Ele chega no consultório e fala para você: ô doutor, eu tenho uma dor de cabeça, eu acho que é a minha pressão. Então, primeiro de tudo que a gente precisa entender é que hipertensão arterial não dá sintomas, salvo em emergências hipertensivas, tá? Então, nenhum sintoma, não há nenhum sintoma específico que nos leve a pensar que o paciente está com pressão arterial elevada, tá certo? Então, hipertensão arterial é uma doença silenciosa, assim como é o diabetes, assim como é a dislipidemia, tá certo? Então, beleza. Agora, o que acontece? Às vezes o paciente está com dor de cabeça e por conta de estar com dor de cabeça, ele fica mais adrenérgico e a pressão sobe. Aí, como consequência, pode ser, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu posso diagnosticar, desculpe, a hipertensão arterial no seu João? Então, quais aparelhos eu posso usar? Vão pensando aí. A gente tem aqui o esfigmomanômetro manual, né? Que é o esfigmomanômetro que a gente fala aneroide porque tem esse reloginho aqui. Existe o esfigmomanômetro, que é o aparelho de medir pressão semiautomático, que eu vou insuflando a perinha, depois desinsuflo ela e o aparelho me fala de uma forma digital qual é a pressão do paciente. E existe o esfigmomanômetro automático, que eu vou apertar o botão de start aqui e ele sozinho infla o manguito e depois desinsufla e dá de forma digital a pressão, tá? Então, a gente tem a tendência a usar o aneroide no consultório, mas a diretriz de hipertensão arterial brasileira nos diz que podemos usar qualquer um dos 3 aparelhos, desde que estejam calibrados, tá? Então, é importante de vocês saberem aí é que eu posso usar qualquer aparelho. Então, se a sua tia, seu avô, algum familiar perguntar: eu tenho aquele aparelho de pulso, serve para medir a pressão? Serve se estiver calibrado. Normalmente ele não está porque a gente compra e esquece, né? A forma de calibrar tem os institutos de peso e medida, existem alguns espalhados no estado, e você pode levar seu aparelho lá e aí calibrar, tá bom? Então, com o diagnóstico de hipertensão arterial no consultório, a gente pode fazer com qualquer um dos aparelhos, tá certo? A tendência é a gente sempre imaginar que esse aparelho não é bom, esse automático, só que se ele for reconhecido pelo Inmetro e tiver calibrado anualmente, tudo certo, tá bom? Primeira coisa importante. Ele, então, falou aí para nós que estava com a dor de cabeça e tal, então vamos medir a pressão dele para ver se realmente ele está com hipertensão arterial. Existe algum preparo específico para a gente poder fazer antes de medir a pressão? Sim ou é frescura? Lógico que sim, né? A gente tem um preparo para seguir, para poder diagnosticar o paciente se ele é hipertenso ou não. Então, aqui, só para resumir, não vou ficar falando muito, vou só pontuar mesmo. Então, o paciente tem que estar em repouso 3 a 5 minutos, ele não pode estar conversando durante a medida, tem que estar com os pés descruzados, apoiados, não pode estar com a bexiga cheia, não pode ter praticado exercício na última hora, nem ter ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos, não pode ter fumado nos últimos 30 minutos, então tem uma série de coisas aí que a gente não pode, que a gente tem que seguir, né, um ritual aí para poder medir a pressão, tá bom? Se a gente quiser medir a pressão em pé, esperar aí 3 minutos para medir a pressão em pé para ver se ele tem hipotensão ortostática, tá? O braço deve estar na medida aí na altura do coração e basicamente são alguns dos preparos, tá bom? Vamos fazer tudo bem direitinho, sendo bem sincero, a gente não faz isso no consultório, só que vocês têm que aprender o correto, tá? Então, o correto seria, com uma fita métrica, afere do acrômio até o olecrano, pega o ponto médio. No ponto médio, você passa uma fita métrica e vê a circunferência do braço. De acordo com a circunferência do braço, existe uma tabela, tá? E aí, com essa tabela, eu indico qual é a largura do manguito e o comprimento da bolsa corretos, tá bom? Então, cada tamanho de braço tem uma largura de manguito e um comprimento de bolsa correto.
que a gente acaba fazendo, né? Você está lá na sala vermelha, no pronto-socorro, ou no consultório, às vezes você tem só uma bolsa. E aí você tem que saber, um manguito, né? E aí o que você precisa saber? Se o manguito é pequeno para o braço, a pressão vai ser superestimada. Se o manguito é grande para o braço, a pressão vai ser subestimada, tá bom? Então é importante de vocês saberem que a gente erra a pressão se a gente não estiver com o comprimento de bolsas correto. Comprimento de bolsa correto, tá bom? Certo. Vamos lá medir a pressão, então. A gente vai identificar primeiro a artéria radial, indicada pelo o pontuado aqui vermelho, e a artéria braquial, também indicado aqui pela artéria, a linha pontuada em vermelho. A artéria braquial fica medial ao tendão do bíceps, tá? E é aqui na fossa cubital, sobre a artéria braquial que a gente vai ter palpado, que eu vou posicionar o meu esteto e 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, a gente vai posicionar o nosso manguito, tá bom? Tomando cuidado para deixar a bolsa, ela tem uma demarcação onde deve estar posicionada a artéria. E aí a gente tem que posicionar, então, a demarcação sobre a artéria braquial, e aí devemos medir a pressão. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas agora vai ter um som que vai aparecer, então é bom vocês deixarem o som um pouquinho mais alto para vocês identificarem, tá? Que a gente vai falar dos sons de Korotchkov. Então, prestem atenção que a gente vai ouvir um barulho único, tá bom? Um som único aí, ó. Então, insuflamos o manguito, vamos começar a desinsuflar ele. Então, desculpa, vamos na ordem. Primeira coisa que a gente tem que fazer, palpei a artéria radial, vou insuflar o manguito, insuflo, insuflo, insuflo. Aí, quando, vamos dizer assim, com 130 milímetros de mercúrio, eu parei de sentir a pulsação radial, então eu vou insuflar esse manguito 20 a 30 milímetros de mercúrio acima, tá? Então, se parou de pulsar, eu estou palpando aqui a artéria radial, parou de pulsar com 130, eu insuflo meu manguito mais ou menos ali 20 a 30 acima, e a partir desse valor, então, que eu vou desinsuflando, e com o esteto, eu vou querer auscultar os sons de Korotchkov, tá? Vamos lá, ó. Então, estou desinsuflando, vai fazer um tum em 130. Tum. Não sei se vocês ouviram, eu vou fazer só mais uma vez. 130. Tum. Fase 1 de Korotchkov, tá? Aí a gente estima a pressão arterial sistólica, tá? Agora, eu vou mostrar um outro slide que a gente vai falar das outras fases de Korotchkov. Então, a fase 2, ela é meio hipofonética, aí 3. 4, hipofonética de novo. Quando parar, fase 5. Então, vamos de novo? Fase 1 foi meu primeiro som de Korotchkov, a tensão do sangue batendo contra os vasos, assim que você liberou o manguito. E aí, assim, vocês vão ver que na primeira fase 1 de Korotchkov é a pressão arterial sistólica, tá? E aí depois você continua desinsuflando, você pode ter até um hiato auscultatório ou um som hipofonético, é a fase 2. Na fase 3, volta a ficar bem audível e claro o som de Korotchkov, é a fase 3. E a fase 4 volta a ficar... mais hipofonética até ela sumir, quando sumir a fase 5. E aí a fase 5 é a pressão arterial diastólica, tá? O que pode acontecer? Então pode acontecer que grávidas vão ter a fase 4 até chegar no 0. Então pode ser que o som nunca suma. E se o som nunca sumir, a pressão diastólica vai ser o início da fase 4. Tá? Então, em grávidas, principalmente, pode acontecer de você ouvir o som de Korotchkov até o final. Então, de novo, ó, hiato, som claro, hipofonético, 4, sumiu, é o 80, 120 por 80, tá bom? Então, são aí os sons de Korotchkov. Alguma dúvida? Beleza, vamos seguindo. Esse daqui, eu coloquei muita coisa, não é para vocês lerem, mas já que vocês estão gravando,
já serve para vocês verem passo a passo todas as fases para a gente poder medir uma pressão arterial corretamente, tá? Eu não vou perder tempo com tudo, para que a gente possa não ficar tão cansativa a aula, mas qualquer dúvida depois, vocês podem me entrar em contato com dúvida em qualquer fase, tá bom? Mas é basicamente o que a gente falou. Beleza. Diagnóstico de hipertensão arterial. Já aprendemos que com qualquer aparelho que seja reconhecido pelo Inmetro, esteja anualmente calibrado, a gente pode já diagnosticar hipertensão. E aprendemos a medir a pressão arterial a partir dos sons de Korotchkov e quais são os valores, então, que a gente pode fechar a hipertensão arterial. Então, depende. Isso depende porque esses valores são arbitrários, estão relacionados um pouco com desfechos cardiovasculares, então você pega trabalhos e você vê, o paciente com pressão 140/90 tem muito mais risco de doenças cardiovasculares do que um paciente com pressão mais baixa, e aí arbitrariamente ficou 140/90, maior ou igual a 140/90 como diagnóstico de hipertensão arterial. Isso na diretriz brasileira. A americana era assim, e em 2017 para 2018 ela mudou os valores. Então, para a diretriz americana, os valores de hipertensão arterial são esses. Eu não sei qual que o doutor Adriano vai dar na aula, tá? Mas vamos gravar aí 140/90, que é a nossa diretriz tupiniquim aí, tá bom? Outra coisa importante, não podemos diagnosticar hipertensão arterial com uma medida única, tá? Então, precisamos de 2 visitas diferentes. Então, o paciente ele não pode ser taxado de hipertenso arterial se ele veio em uma única consulta e a gente pegou ele com uma pressão alta. Eu preciso de 2 medidas em ocasiões diferentes, 2 consultas diferentes, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Continuando o João Túlio aí. E fora do consultório, a gente viu os 3 aparelhos que a gente pode usar para diagnosticar hipertensão no consultório. E fora do consultório, como é que a gente pode fazer? Então, fora do consultório, a gente pode usar o monitor ambulatorial da pressão arterial, que é o mapa, tá? E fora do consultório, a gente também pode usar o MRPA, que é uma monitorização residencial da pressão arterial. É pegar aquele aparelhinho digital, automático ou semiautomático, e pedir para o paciente fazer medidas fora do consultório, e depois ele trazer para a gente anotado no papel, tá bom? Então, fora do consultório, eu posso usar tanto o mapa, quanto um aparelho automático ou semiautomático, e fazer medidas residenciais da pressão arterial, que são conhecidos como MRPA, tá? Então, como é que se faz o MRPA? Você fala assim, a sua tia fala, eu tenho um aparelhinho. Aí você fala assim, tia, então faz o seguinte, pega o aparelho e você faz 3 medições antes do café e antes de tomar as medicações antihipertensivas e faz 3 medições antes do jantar. Isso a senhora vai repetir por 5 dias. Só que aí os valores que vão ser considerados hipertensão arterial são outros, tá? Então, qualquer pressão arterial maior ou igual a 135/85, e aí a gente vai fazer a média dos 5 dias, a gente vai considerar isso como hipertensão arterial se o paciente fez essa estratégia do MRPA, da medida de residencial da pressão arterial. Tá bom? Ficou claro? Se não ficar, vocês vão me dando um toque. Então, vamos praticar um pouquinho? Ó, medimos numa primeira visita do seu João 140/90. Bom, 140 é hipertensão sistólica. 80 não é hipertensão, porque teria que ser maior ou igual a 90. Então, a princípio, eu tenho uma medida que seria considerada hipertensão. Ah, só sistólica eu já posso chamar de hipertensão arterial? Só sistólica eu posso chamar de hipertensão arterial, isso se nas 2 visitas a gente tiver esse valor aumentado. Aí, ó, numa segunda visita, o paciente veio com 145/95. Aí aqui, tanto a sistólica quanto a diastólica vieram elevadas. Então eu tenho, ó, definição, maior ou igual a 140/90 em 2 ocasiões diferentes. Então eu tenho hipertensão arterial sistêmica diagnosticada. Beleza? Certo.
Então, qual é o diagnóstico nessa situação? Podem ser dois, tá? Hipertensão arterial sistêmica, com certeza. Agora, o que a gente pode ter aqui também é uma outra situação, e eu vou falar aqui para frente, ó. Fluxograma da diretriz brasileira de hipertensão arterial. Lembrando, precisamos de duas visitas diferentes, ó. Fiz na visita 1 uma medida maior ou igual a 140 por 90, tá? Aí, agora o paciente vai, essa é a visita 1. Agora ele vai para uma segunda visita. Na segunda visita, ou eu meço a pressão dele no consultório, ou ele traz para mim um mapa ou um MRPA, e de acordo com os valores, a gente vai taxar se ele é hipertenso ou não. Então, vamos imaginar que ele veio com uma pressão alta na primeira visita, na segunda visita ele veio com uma pressão menor que 140 por 90. Opa, então de duas medidas, só uma veio acima. O que pode ser isso daqui? Ou ele é um normotenso, porque eu não tive duas medidas elevadas em ocasiões diferentes, tá? Ou o que ele pode ter? Uma hipertensão que se chama mascarada. O que é hipertensão mascarada? Então, por definição, é aquela que o paciente chega para você no consultório e ele tem valores limítrofes, pode ser uma medida positiva e a outra negativa, podem ser as duas medidas negativas para hipertensão, só que quando ele vai para casa e ele faz um mapa, um MRPA, ele tem hipertensão diagnosticada. Então, hipertensão mascarada é aquele que no consultório a gente não consegue detectar claramente a hipertensão, tá? Hipertensão mascarada. É ruim ter hipertensão mascarada? É ruim. Você tem riscos cardiovasculares 3 vezes maior do que quem tem hipertensão arterial normal, tá? Então, hipertensão arterial mascarada é sim um diagnóstico aí que vai levar o paciente a ter mais problemas cardiovasculares ao longo da sua vida, certo? Qualquer dúvida, vão me perguntando. Agora vamos a outra situação. Na primeira visita veio alta, maior ou igual a 140 por 90, e na segunda do consultório veio alta também. Ou ele é hipertenso, ou ele vai ter um outro diagnóstico aqui que a gente já vai falar, de hipertensão do avental branco, tá? Pode ser que só quando eu meça a pressão dele no consultório, a pressão dele dê elevada. E quando eu faço um mapa ou um MRPA, a pressão dele vem normalzinha. Aí isso daí pode ser considerado, então, hipertensão do avental branco, que é diferente do efeito do avental branco, que a gente vai falar mais para frente, tá? É ruim ter hipertensão do avental branco? É ainda questionável, tá? A literatura ainda questiona muito se a gente deve valorizar e deve tratar a hipertensão do avental branco. Então, não temos uma definição se é ruim ou não, como temos a definição dizendo que é ruim ter hipertensão mascarada, tá bom? Isso ainda é uma incógnita, tá? Vamos lá. Foi com a pressão alta na primeira visita, aí eu fiz um mapa ou um MRPA que veio com pressões normais. Então, esse cara sim, só quando eu meço a pressão dele no consultório, ele tem hipertensão. Quando eu faço um mapa, um MRPA, ele vem com uma pressão normal. Então, ele é uma hipertensão do avental branco, tá? Agora, se eu medir, veio elevado, fiquei na dúvida, eu falo, pô, esse cara é jovem, esse cara não tem nenhuma lesão subclínica, nada que faça eu pensar que esse cara possa estar com uma hipertensão descontrolada, fiquei na dúvida, como é que a gente confirma? MRPA ou mapa. Fiz o MRPA ou mapa, veio alterado, opa, então aí sim temos o diagnóstico de hipertensão arterial, tá bom? Então, nas duas visitas aí confirmado. Aí a outra situação que eu tinha falado para vocês era aquela que o cara foi no consultório, primeira visita, pressão alterada, segunda alterada. Aí eu falo, é hipertenso, joia. Mas o cara era jovem, fiquei na dúvida, falei, pô, não sei se esse cara é mesmo hipertenso ou só quando eu estou medindo a pressão dele no consultório que está vindo elevado. Faz um mapa, faz um MRPA, vem normal, aí esse cara é uma hipertensão do avental branco, tá? Só fica alta no consultório, tá? Então, aquele caso nosso, que é esse daqui, que ele tinha uma pressão alta e a segunda também elevada no consultório, ou ele tem hipertensão mesmo, ou se eu tiver dúvida no diagnóstico, eu faço um mapa em MRPA e ele pode ter hipertensão do avental branco, tá bom? São duas situações que podem acontecer.
o mapa ou MRPA que tira a dúvida para a gente. Certo? Tá dando para me ouvir? Tá indo numa velocidade boa? Tá sim, professor, tá tranquilo. Fechou. Então, beleza. Aí aqui é outra situação. Vem na primeira visita pressão elevada, na segunda visita vem com uma pressão normal. Então, o que pode acontecer aqui? Ou o cara é uma pressão arterial normal, já que eu não tenho duas medidas em visitas diferentes com a pressão elevada, né? Ou ele é uma hipertensão mascarada, que quando ele chega no consultório a pressão está normal, e aí, né, ou normal ou perto do normal, né, a gente tem uma alteraçãozinha aqui, mas está bem limítrofe. Na segunda veio normal. Eu falo, pô, não posso taxar esse cara de hipertenso. Só que se eu faço o mapa ou MRPA e vem alterado, aí eu digo que esse cara é uma hipertensão mascarada, né? Tá bom? Aquele que aumenta 3 vezes o risco. O mapa ou MRPA também tira a dúvida, certo? E se ele tem uma pressão aqui que veio elevada com mapa e o MRPA normal, aí que a gente tem que tomar cuidado. Esse cara só altera a pressão no meu consultório. O mapa e o MRPA veio normal, ele é uma hipertensão do avental branco, tá? Aí, outra situação. Olha só, essa tem que prestar atenção. Vamos com calma. Primeira visita, 160 por 90 no consultório. Fiquei na dúvida. Fiz um mapa, um MRPA, veio elevado, tá? Mas deu uma diferença bem discrepante aí. Olha só na sistólica, 160 para 140 é 20 de diferença, né? 20 milímetros de mercúrio de diferença. E na diastólica, na minha medida de consultório, deu 10 de diferença na diastólica. Quando eu tenho medidas discrepantes em mais que 20 por 10, eu falo que esse cara, e a medida mais alta foi comigo medindo no consultório, eu falo que esse cara tem efeito do avental branco. Então, olha a diferença. Se o cara tinha uma pressão arterial elevada no consultório e normal no mapa ou no MRPA, ele tem hipertensão do avental branco. Tá? Por quê? Porque ele é uma pressão normal que ficou hipertenso no consultório. Agora, se o diagnóstico não está se alterando, ele já é hipertenso de qualquer forma. Só que a pressão se elevou mais que 20 por 10 quando eu medi, isso é efeito do avental branco. Então vamos dar um outro exemplo. Se eu meço no consultório 130 por 80, não é pressão arterial elevada, né? Não é hipertensão. E aí, quando ele faz um mapa, um MRPA, vem 90 por 60, deu uma diferença maior que 20 por 10. Ele tem efeito do avental branco. Quando eu meço, a pressão eleva. Só que eu não taxo ele de hipertenso ou não com essa medida. Então, eu chamo ele só de efeito do avental branco. Isso é o que mais dá confusão e eu não entendo. Se vocês tiverem essa dúvida, fico à vontade se vocês quiserem tirar a dúvida agora, tá? É diferente hipertensão do avental branco e efeito do avental branco. Certo. Esse cara aqui, ele já ganhou o diagnóstico de hipertensão, porque veio alto e veio alto no mapa ou no MRPA, e ganhou o diagnóstico de efeito do avental branco, porque elevou mais que 20 por 10, tá? Certo. E às vezes o paciente te fala, olha, eu tenho alguma doença porque a minha pressão, ela varia muito. E é importante vocês saberem, é totalmente normal a pressão variar muito de uma medida para outra, mesmo que a gente tenha uma diferença de 5, 10 minutos entre uma e outra, tá? Isso acontece por mudança de tônus simpático, parasimpático, o corpo é muito dinâmico, depende da posição que a gente está com o corpo, tudo, né? Tá? Então é normal aí a gente ter, essas diferenças, tá? Vamos ver mais uma, ó. Primeira visita, 130 por 80. Aí fiz um mapa, um MRPA, 110 por 80. Presta atenção. Ele é hipertenso? Ele não é hipertenso, porque eu não tive, por definição, maior que 140 por 90 em duas ocasiões.
Só que olha só a sistólica, de 110 no mapa ou no RPA, quando eu tinha feito minha primeira visita, deu uma diferença de 20 aqui no consultório. Então, ele é pressão arterial normal, só que ele tem efeito do avental branco, que não se trata, tá? O efeito do avental branco não se trata. A hipertensão do avental branco, que não se sabe se tratar ou não, se isso pode ser benéfico, tá? Os trabalhos são todos discrepantes. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho de tratamento de hipertensão agora? Então, uma coisa que vocês têm que saber, vocês ainda não estão em época de prova, mas cai muito na prova de residência de vocês, e para a vida também é importante, é quando que eu posso começar a medicação e quando eu dou uma colherzinha de chá para o paciente e deixo ele em mudança de estilo de vida. Porque você vai ver que os pacientes são muito resistentes a tomar a medicação. E aí ele fala assim, doutor, eu não posso só, eu vou entrar nos eixos, eu prometo, eu vou melhorar a dieta, vou parar de comer sal. E aí, quando que a gente pode dar uma colherzinha de chá e deixar o cara tentar uma mudança de estilo de vida por 3 meses? Então, quando o cara está num estágio 1 de hipertensão, que por definição é de 140 e chegando até menor que 160, ou na diastólica acima de 90 e menor que 100, estágio 1, se o cara não tiver alto risco cardiovascular, eu posso dar uma colherzinha de chá para ele e falar assim, então muda seu estilo de vida, começa a atividade física, dieta sem sal, emagrece e volta para o meu consultório daqui a 3 a 6 meses, que se você não conseguir controlar a sua pressão, aí sim a gente entra com medicação, tá bom? Então, mudança de estilo de vida, a gente sempre vai tentar. Se a gente vai associar ou não com medicação desde o começo, vai depender se ele é um estágio 1 sem doença cardiovascular. Aí eu posso dar essa colher de chá de tentar MEV, mudança do estilo de vida de 3 a 6 meses, tá certo? Não deu certo, aí ele cai na medicação. A gente começa a medicação para ele. Agora, se ele é um estágio 1, que é mais tranquilo, porém, ele tem alto risco cardiovascular, aí a gente já tem que começar a medicação para ele, porque ele é um alto risco cardiovascular, então ele tem mais riscos ao longo da sua vida de ter infarto, AVC, mortes por doenças cardíacas, então a gente não pode perder tempo, a gente já tem que iniciar a medicação desde o começo, tá? E aí a gente já iniciaria nessa situação, segundo a diretriz brasileira, tá? Que difere de outras escolas aí, mas a brasileira diz que a gente sim, começamos com a medicação e já começamos com 2 medicações desde o começo, tá? Uma medicação a gente começaria se o cara era de baixo risco cardiovascular, tentou MEV e não deu certo, e aí a gente começaria com um antihipertensivo. O que é alto risco cardiovascular, já que vai ser o que vai definir se a gente vai começar com medicação ou não? Então, é muita coisa, tá? Não dá para decorar, eu não sei de cabeça, eu tenho tudo colinha no meu celular. Mas dá para sentir algumas situações aí que o cara já é alto risco cardiovascular. Por exemplo, o paciente está com estágio 1, só que ele é diabético, alto risco cardiovascular. Ele é doente renal crônico, alto risco cardiovascular. Ele tem hipercolesterolemia familiar, ele já é alto risco cardiovascular. Ele tem aterosclerose em qualquer sítio, ele tem uma doença arterial periférica, que é aquela claudicação de pernas, ele tem uma carótida com placa, isso tudo já é doença cardiovascular manifesta, então ele já seria alto risco cardiovascular. Aí fica bem fácil. Ou score de risco global, esse que é o chato, que ninguém vai saber de cabeça, vocês não vão conseguir saber, eu também não sei, eu tenho uma colinha, que eu vou pontuando tudo que o paciente tem e vejo o risco dele. Se o risco dele passa de 20% em homens, ele é alto risco cardiovascular, ou se passa de 10% o risco em mulheres, eu digo que é um paciente de score de risco global elevado, portanto, alto risco cardiovascular, portanto, já iniciante hipertensivo desde o começo, tá? E, por último aqui, alto risco cardiovascular é quem tem lesão de órgão-alvo. Aí, uma série de coisas aqui.
Se o cara tem hipertrofia ventricular esquerda, que a gente vai pegar isso pelo eletro, por alguns critérios de eletrocardiograma, se mostrou hipertrofia ventricular esquerda no eco, se ele tem, num Doppler de carótidas, estenose da íntima, isso daí a gente já considera, com uma estenose maior que 0,9, ou placa carotídea, já é lesão de órgão-alvo, alto risco cardiovascular. Velocidade da onda de pulso, isso é visto só com aparelho de mapa específico, ou outros aparelhos, a gente não tem acesso a isso, eu nem tenho esse aparelho, vocês não vão ver isso em lugar nenhum, isso é mais de diretriz. Se o paciente tem um índice tornozelo braquial menor que 0,9, quer dizer, medir a pressão dele no pedioso, medir a pressão dele no braço normalmente, deu uma diferença aí maior que 0,9, sendo que na perna está menor do que no braço. Isso já é já tem lesão de órgão-alvo, ele já é alto risco cardiovascular. Então, veja como é que a gente faz para definir se vai começar antihipertensivo desde o começo ou não, né? A gente tem que tirar a anamnese, antecedentes pessoais, exames de sangue, idade para ver risco, alguns exames complementares para ver se esse cara não tem lesão de órgão-alvo, aí eu defino. Posso deixar ele em mudança de estilo de vida ou hipertensão, ou já trato ele com antihipertensivo. Tá bom? Ficou claro? Se não ficar, vocês vão falando. Beleza. Aí, a pergunta que todo médico vai fazer para vocês. Pô, doutor, deu pressão alta, mas eu vou precisar de remédio ou posso tratar com dieta? Então, vamos lá. Primeira visita, 140 por 100. Segunda visita, 140 por 95. Ele deu hipertensão arterial. Ele deu aqui vai dar um estágio 1, tá? Só que o João Túlio é o quê? Diabético. Se ele é diabético, ele já é alto risco. Então, se ele é alto risco, eu vou fazer mudanças de estilo de vida sempre, mas eu já vou começar antihipertensivo para ele. E aí eu começo já com 2 medicações. Tá bom? Vamos ver a Dona Rosa? Ó, Dona Rosa, 65 anos, ela é rígida, ela não tem diabetes, não tem nada. Tem um HDL aí, então colesterol bom 60, colesterol total de 130, os exames complementares, eletro, eco, Doppler de carótidas, todos normais. Aí ela me faz a mesma pergunta, doutor, eu preciso de remédio ou eu posso posso tratar com dieta? Minha vizinha trata só com dieta. Aí a medida da pressão, mesma coisa lá do João Túlio, tá? Um estágio 1, só que ela é rígida. Poxa, será que eu posso tratá-la com mudança de estilo de vida? Eu não sei. Vou precisar calcular o score de risco global dela. Olha, e aqui, ó, vocês me desculpem, eu coloquei aqui para homens, tá? Eu tinha que ter pego o para mulheres. Deixa eu ver se eu tenho para mulheres aqui mais para frente. Eu acho que eu não tenho para mulheres. Então, vamos fingir que é para mulheres, só para vocês entenderem como é que calcula. Vocês desculpem aí. Então, ó, 60 de HDL, menos 2 pontos. Colesterol total estava de 130. Então, se for menor que 160, ganha 0 pontos. A pressão arterial sistólica estava entre 140 a 159. Ganhou 2 pontos. Ela não tratava, né? Então, eu vou considerar essa coluna, não vou considerar essa coluna aqui, porque aqui seria a pressão arterial sistólica para quem trata. Ela fuma? Não, 0 pontos. Tem diabetes? Não, 0 pontos. A idade dela, entre 65 e 69, ganha 12. Quantos pontos ela juntou? Então, ela vai dar aqui 2 menos 2, 0, com 0, 0, com mais 12, deu 12 pontos. De risco para ela, deu 8,6. Está pequenininha aí? Deixa eu ver se eu aumento aqui. 12 pontos, 8,6% de risco cardiovascular em 10 anos, tá? Então, lembrando que mulheres são alto risco se tiverem mais que 10% no score de risco global e ela deu 8. Então, ela não é alto risco. Então, o que eu posso fazer para a Dona Rosa? Dona Rosa, eu posso tentar mudança de estilo de vida por 3 a 6 meses e falar, Dona Rosa, volta no meu consultório em 3 a 6 meses para a gente ver o que deu. Tá bom? Esse é o ABC aí da hipertensão, é o arroz com feijão.
Vamos ver a Dona Rosa agora nessa situação aqui. Deixa eu ver o que tem de diferente. Acho que é a mesma situação. Ah, é assim, ó. A Dona Rosa tá com os mesmos exames de sangue, tá bom? Só que agora ela tem uma coisa diferente, ó. Ela tem um eletrocardiograma, que tem, vocês talvez não saibam de cabeça, mas ela tem critérios de sobrecarga ventricular esquerda pelo eletrocardiograma, pelos critérios que a gente fala de Sokolov, que é somando o R de V5 com o S de V1 maior que 35. Então, ela já me demonstrou, apesar dos exames estarem normais, que no eletro, fora o eletro, né? Que no eletro ela tem sobrecarga ventricular esquerda. Opa! Então, se ela tem sobrecarga ventricular esquerda, que eu diagnostiquei aqui, somando R de V5 ou V6 com S de V1, se ela tem sobrecarga ventricular esquerda, não tem jeito. A mesma Dona Rosa que parecia que podia tratar com MEV, agora que tem um eletro alterado, tem que tentar MEV, mudanças de estilo de vida, né? Mais medicações. Certo? Espero que esteja claro aí. Vamos ver outra situação? Então, exames ok, da Dona Rosa, só que a pressão arterial dela agora está diferente. Olha só, na primeira visita, 160 por 100. Na segunda visita, 165 por 95. Na média, a sistólica vai dar maior ou igual a 160. Se a gente lembrar do slide anterior, isso já encaixa como um estágio 2. No estágio 2, a gente já, por ela ter maior risco cardiovascular, ela já encaixaria aqui como mudança de estilo de vida mais 2 medicações, tá? Porque ela já é um estágio 2 de hipertensão. Então, olha só, putz, eu calculei o score de risco global, a pressão dela aparentemente, o score de risco dela não ia dar tão alto. Só que aí ela veio com estágio 2. Estágio 2 já vai ganhar medicação de cara. Tá bom? O que é o MEV, então? O que é a mudança de estilo de vida? O que eu falo para a Dona Rosa? Para Dona Rosa, ó, é o seguinte, a senhora precisa reduzir o sal. Doutor, mas eu já coloco tão pouquinho sal, eu nem coloco sal, eu tempero o arroz com calabresa. Começa aquelas histórias normais dos pacientes aí. E aí você tem que saber dialogar com eles, né? E retrucar aí de uma forma educada. Então, reduzir a ingestão de sal é assim, ó, Dona Maria, Dona Rosa, a senhora só pode comer 2 gramas de sódio por dia. E tomem cuidado aqui, pessoal, 2 gramas de sódio não é 2 gramas de sal, tá? 2 gramas de sal é multiplicar isso daqui por mais ou menos 2,5. Pode pensar que é para dobrar. Então, assim, se eu falo, olha, a senhora tem que reduzir a ingesta de sal, quanto de sal, doutor? Você vai falar 4 gramas de sal, porque equivale a mais ou menos 2 gramas de sódio, tá? Quanto que é 2 gramas, para vocês terem uma noção? É mais ou menos uma tampa de caneta Bic. Fala, ó, Dona Rosa, uma tampinha de caneta Bic de sal por dia, tá? E não esquecer que alguns alimentos já vêm temperado. Então, já está com sódio intrinsecamente, tá? Então, redução de ingesta de sal é comer 2 gramas de sódio no máximo por dia, ou 4 gramas, mais ou menos, de sal, tá? Se a gente for fazer a conta certinho, porque é 2,5, aí daria 5 gramas de sal, tá bom? Mais ou menos aí. Isso resolve. Perder peso resolve. Perder peso resolve. Diminui pressão arterial, isso está comprovado, tá? E para diminuir peso, a gente pode só fazer dieta? Vários trabalhos já falam para nós que para perder peso, evitar efeito sanfona, dieta e atividade física. Um só não funciona. Mas perder peso, de uma forma geral, vai diminuir a pressão. A atividade física diminui pressão? A atividade física diminui pressão. Tanto as que a gente faz aeróbicas, quanto as de hipertrofia, as anaeróbicas, tá? Antigamente achava-se que não, mas hoje em dia sabe-se que atividade física, seja ela qual for, a OMS indica 150 minutos por semana de atividade física moderada, isso diminui os níveis pressóricos. E dieta.
Qual dieta que diminui pressão? A que vocês mais vão ouvir falar, a dieta DASH, tá? Dieta DASH diminuindo a pressão. O que é dieta DASH? Eu não faço a prova de vocês, mas isso daqui pode ser que caia. Comer frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, incluir cereais, frango, peixe, frutas oleaginosas e diminuir a quantidade de carne vermelha. Não é vegetariana, é diminuir. Você pode comer, mas diminuir. Doces, carne vermelha, diminuir bebidas com açúcar. Essa é a dieta DASH, tá? É a que tem melhor evidência, ela é rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras, contém quantidades reduzidas de colesterol. Isso daí é a que tem melhor grau de evidência, grau de recomendação 1, nível de evidência A, para diminuir a hipertensão arterial. Outras dietas ajudam, tem menos grau de evidência, mas tem a sua comprovação de melhorar na pressão. Dieta do Mediterrâneo, que você libera mais azeite de oliva, aquele vinhozinho. E dieta vegetariana. Dieta vegetariana também com menor grau de evidência, mas aparentemente diminui a hipertensão com grau de recomendação 2, nível de evidência B. Tá certo? Então, dieta, mudança de estilo de vida, basicamente é isso daí. E remédio? Que remédio que a gente pode dar? Quais duplinhas a gente pode fazer com os antihipertensivos? Então, esse daqui é um desenho clássico que está na diretriz e que é importantíssimo de vocês saberem pelo menos o basalzão. Eu não sei tudo de cabeça não, mas eu sei o basal. O basal é o quê? Que, vamos dizer assim, existem principalmente aí, 4 medicações que a gente pode usar para começar a tratar uma hipertensão, tá? Então, seria tiazídicos, o principal aí é a hidroclorotiazida, já ia falar hidroxicloroquina por causa do Covid, né? Hidroclorotiazida é um diurético tiazídico, tá? Que a gente pode usar aí para começar a tratar uma hipertensão. Os BRAS, tá? Então, losartana, valsartana, candensartana, é um dos 4 medicamentos aí que a gente pode usar para começar a tratar uma hipertensão. Bloqueador de canal de cálcio, muito usado. Quem que são? Os dihidropiridínicos. Então, tudo que termina em pino, anlodipino, nifedipino, de liberação prolongada, são medicações aí que a gente pode usar como primeira escolha. Os inibidores da IECA, então, a captopril, enalapril, perindopril, são as medicações que a gente pode usar como primeira escolha de antihipertensivos aí, tá? E em verdinho quer dizer assim, pô, eu posso juntar tiazídico com BRA. Eu posso usar tiazídico com bloqueador de canal de cálcio. Então, os verdinhos quer dizer quais duplinhas que eu posso fazer. Olha a duplinha aqui, ó, combinação não recomendada que vocês precisam saber obrigatoriamente para a vida de vocês. BRA, então losartana, valsartana, não posso juntar com IECA, captopril e enalapril. Não posso chegar e falar, dona Rosa, vamos começar a tratar a sua hipertensão, vou passar para você losartana com captopril. Não posso, tá bom? Fazer essa junção aí. Maior risco de insuficiência renal, antigamente até tentava se usar como antiproteinúrico, mas aí é mais pro lado da nefro, eu acho que isso nem tem tanta evidência mais hoje em dia, mas cardiologia, tratar hipertensão, essa duplinha não é recomendada, tá? E beta-bloqueador, posso usar atenolol, carvedilol, propranolol para tratar hipertensão? Posso usar, eu não vou começar com beta-bloqueador, salvo algumas exceções. Mas, na hora de associar, pô, eu posso juntar tiazídico com beta-bloqueador? Eu posso juntar, ó, tracejado, combinação possível, só que ela foi pouco testada. Então, dar preferência para essas junções aqui em verde, tá certo? Beleza. Então, olha só, situações especiais. O paciente tem hipertensão, só que ele tem angina, ele tem dor no peito, uma placa na coronária, e eu preciso diminuir a frequência cardíaca dele, que assim ele vai ter menos dor no peito. Pô, aí sim,
eu posso começar então com beta-bloqueador, que originalmente não era uma primeira escolha. Eu só coloquei ele aí porque o cara tinha angina. Pô, ele tem enxaqueca. Ele tem lá a enxaqueca, e enxaqueca a gente sabe que beta-bloqueador ele é um bom como profilaxia para enxaqueca. Posso começar então com beta-bloqueador. Ah, mas ele não é uma primeira escolha usual. Sim, mas eu tenho uma condição especial que tornou então o beta-bloqueador possível nessa situação. Tá bom? Então, uma situação especial aqui. Essa daqui é muito importante vocês saberem para a vida e no futuro, para a prova de vocês lá de residência. O paciente ele é hipertenso e ele é doente renal crônico. Aí você fala, opa, então ele tem já uma doença, vamos dizer, cardiovascular manifesta, é uma doença renal crônica. Então já vou começar com mudança de estilo de vida mais antihipertensivo. E aí a meta para ele vai ser uma pressão menor que 130/80. Olha o que vocês precisam saber. Se o cara tem doença renal crônica e albuminúria eu posso diagnosticar no exame de urina 1 ou numa urina de 24 horas, no qual vem albumina maior que 300 miligramas em 24 horas, isso é albuminúria A3. Se ele tiver isso, eu dou preferência para IECA. E se ele não tolerar IECA, porque ele, sei lá, teve tosse, porque 20% dos pacientes que usam IECA tem tosse, aí você pode usar o BRA. Então, isso que é importante. Hipertensão com doente renal, e o paciente é doente renal crônico. Qual antihipertensivo? Os mesmos, salvo se ele tiver albuminúria, maior que 300 miligramas aí em 24 horas. Aí eu tenho uma preferência. Dentre aquelas 4, que é começar com IECA, ou se ele não tolerar, começar com BRA. Beleza? Agora, se ele não tem albuminúria, eu começo com qualquer um de primeira linha. Qualquer um de primeira linha, um dos 4. Tiazídico, bloqueador de canal de cálcio, BRA e ECA. Tá bom? Beleza. Dá para continuar? Como é que vocês estão aí? Professor, eu acho que tá tranquilo. Beleza. Vamos continuando aí. Vamos ver a situação da dona Rosa aqui, ó. Ah, doutor, já que você vai começar com medicamento para mim, eu posso tomar o captopril, porque minha vizinha também toma. Aí se eu não tiver remédio, eu uso dela. Isso que eu falo para vocês parece brincadeira, mas é cenário real todos os dias, tá? Então vamos ver se ela pode tomar o captopril, ó. Que remédio que ela pode tomar? Vamos ver, dona Rosa. Ela é rígida, então exames aqui só um colesterolzinho e tal, exames complementares normais, não tem descrito aqui doença renal crônica, não tem nada em específico, não tem angina, não tem nada. Então, qual classe que é possível? Tiazídico é possível? Sim, que era um dos 4 de primeira escolha. E ECOBRA é possível? Sim, era um das 4 escolhas. Bloqueador de canal de cálcio? Sim, era uma das 4 escolhas. E ECA associado ao BRA? E ECA associado ao BRA? Não. Não podemos usar. Então, possíveis é A, B, C. Eu não sei o que é isso, A, B, C aqui. O que eu não posso usar é associação IECA e BRA. Tá bom? Posso usar captopril? Então, posso. Posso usar esse e qualquer outro, dos primeira escolha. Aí o João Túlio chega para você, ele é diabético, tem uma proteinúria A3. Pô, se é diabético, hipertenso, ó, 2 visitas diferentes, pressão acima de 140, maior ou igual a 140/90. Diagnosticada hipertensão. O cara é diabético, estágio 1, mas tem lesão de órgão-alvo, tem diabetes, tem proteinúria. A aposentadoria dele está curta, ele quer um remédio bem baratinho que tem no posto. Então vamos ver, o que a gente vai dar para ele de medicação? Então, qual classe de medicação obrigatória se não houver contraindicações? Obrigatório para ele é o IECA ou BRA, tá? E o IECA ou BRA tem no posto, seu João Túlio não vai sofrer com a sua aposentadoria por causa de remédio, tá bom? Os casos clínicos, eles são bobinhos assim, mas é para a gente não perder tempo e a gente ir direto ao que vocês precisam saber, tá bom? Eles são bem rápidos assim, mas é importante. Beleza, vamos só falar um pouquinho de efeito colateral que é importante? Então, vamos lá, ó. Tiazídico. O que a gente deve tomar cuidado com o diazídico, vida real e cai na prova de vocês no futuro? Hipotensão ortostáltica no vovô. Então é assim,
se você vai tratar o vovô, João Túlio ali tinha 70 e poucos anos. Evita o tiazídico, porque tem descrição de mais hipotensão ortostática e o vô pode cair mais à noite, tá? Tanto porque ele pode querer levantar mais para urinar, quanto por conta mesmo de oscilações, vamos dizer assim, hipotensões ortostáticas. Quando mudar de pressão, a pressão cai mais que 20/10, de sistólica 20 ou diastólica 10, tá? Então, tiazídico tem isso de importante. Cuidado com o vô, tá? Hidroclorotiazida no vô pode dar hipotensão ortostática, pode aumentar a queda no nosso vovô aí. Tem descrito piora do perfil glicêmico, mas pegadinha, não é contraindicado no diabético. Você pode ter mais dificuldade em controlar a glicemia do paciente, mas não é contraindicado o tiazídico no paciente diabético, tá? Diminui hipercalciúria, isso é legal por quê? Isso é legal para quem tem cálculo. Às vezes o paciente tem cálculo renal, e aí o cálculo renal dele é de, sei lá, carbonato de cálcio, tem cálcio envolvido na jogada. Então você diminuindo a hipercalciúria, diminui a chance de precipitar cálculo renal, tá? Então aí não seria um efeito colateral, mas seria algo que você pode usar aí para ajudar um paciente que tem esse problema de cálculo aí. Pacientes que estão em crise de gota, então que tem hiperuricemia, aumento de ácido úrico com crise de gota, né? Você em crise evitar tiazídicos, porque pode piorar a crise, tá bom? Dia a dia e questão de prova, importantíssimo, tá? E ECA, o que vocês precisam saber de ECA? Principalmente, pode dar angioedema, mais do que isso. O que mais vão se queixar? A tossinha seca chata. Tem por exemplo, meu sogro teve um infarto faz 2 anos, né? E aí ele começou com uma tossinha, eu falei, ferrou, deve estar com insuficiência cardíaca, né? Mas não, né? Ele tinha começado o quê? Enalapril por conta do infarto dele. E aí a tosse dele era por causa de enalapril. Daí trocou por Bra, né? Trocou por losartana e resolveu a tosse dele, que ele veio 2 meses aí de tosse, a gente achando que ele estava entrando em insuficiência cardíaca. E na verdade era efeito colateral do IECA, tá? Importantíssimo. Certo. O Bra, ele pode dar tosse, mas com menor chance, tá? Então, acaba sendo alternativa aí. Quando que a gente não pode usar nem o IECA nem o BRA? Então, tem uma situação específica, que não está descrito aí no slide, que é o paciente que tem estenose de artéria renal bilateral ou estenose de artéria renal quando ele só tem um rim, quando ele é rim único. Aí você não deve usar IECA ou BRA, porque ele está usando o sistema renina-angiotensina-aldosterona para manter uma pressão adequada. E se você bloquear isso, o paciente pode começar com hipotensões severas e piora da função renal, tá? Então, evitar IECA ou BRA é contraindicado, não é evitar, né? É contraindicado em estenose de artéria renal bilateral ou estenose de artéria renal unilateral em rim único, tá certo? E bloqueador de canal de cálcio, amlodipino, o que ele dá muito, que as senhorinhas reclamam muito? Edema perimaleular. Doutor, meu pé está inchando muito, eu não tenho varizes. Final do dia, o edema perimaleular pode ser do bloqueador de canal de cálcio. Não vai trazer nenhum comprometimento para o paciente, mas é incômodo, tá bom? Beleza, vamos falar um pouquinho aí de outras situações. O João está com diabetes, proteinúria A3 e usando enalapril anodipino. Aí o que ele queixa para você? Doutor, eu estou com uma gripe que não passa. Minha esposa me deixou dormindo no sofá porque eu não paro de tossir. Então, questão bem simples, né? Qual que é a medicação culpada entre enalapril e anlodipino? O culpado nesse caso é o enalapril, tá? Que dá tosse em 20% das vezes. O que o bloqueador de canal de cálcio faz? Principalmente edema perimaleular. Pode dar um edema de membros inferiores aí. Vamos ver. Qual medicação pode ser utilizada para substituir o enalapril? Então, o enalapril é da classe do IECA
E aí a gente pode usar para substituir, porque ele é diabético, tem proteinúria, eu tenho que usar um antipertensivo antiproteinúrico. Então eu tenho que dar preferência para a IECA. Mas IECA ele não tolerou. O que a gente vai usar? A gente vai usar a losartana. Fechou? Não selecionei aqui, mas é losartana. Certo? Vamos mudar um pouquinho aí. Sair de tratamento e falar de hipertensão arterial resistente. Hipertensão arterial resistente é o seguinte: o cara está usando 3 antipertensivos, incluindo um diurético, em dose otimizada, e a pressão dele está maior ou igual a 130/80. Tá? Isso quer dizer, ele não conseguiu atingir a meta pressórica, mesmo usando 3 antipertensivos ou mais. Tá? Então, isso é uma hipertensão arterial resistente. Ou ele só conseguiu controlar, atingir meta pressórica, quando ele utilizou 4 antipertensivos, tá? Então, começa as definições, coisinha mais chata. Hipertensão arterial resistente, pressão descontrolada com 3 antipertensivos, incluindo um tiazídico, ou pressão controlada com 4 antipertensivos ou mais. Isso é hipertensão arterial resistente, tá? Então vamos ver aqui o João Túlio, 75 anos, diabético, aquela nossa historinha, amlodipina, enalapril e hidroclorotiazida. Tá tomando 3 antipertensivos, pressão descontrolada. Quais os possíveis diagnósticos? Então, foi tudo medido nas visitas, né? Então, ele pode ter uma hipertensão arterial resistente? Ele pode. Porque ele está usando 3 antipertensivos e a pressão não está na meta. Ele pode ter uma pseudo-resistência. O que é pseudo-resistência? Ele pode não tomar os remédios. Ele fala que toma, mas não toma. Está cheio de paciente que mente. E aí você acha que ele está tomando tudo direitinho, você acha que ele é hipertensão arterial resistente, e na verdade ele não toma os antipertensivos. Aí ele é uma pseudo-resistência. Então, ele pode também ser uma pseudo-resistência. Ele pode ser, nesse caso aqui, voltando lá no começo da aula, um efeito do jaleco branco? Bom, pode ser que ele só fique hipertenso na minha consulta, e que se ele fizer um mapa, um MRPA, que vem uma pressão normal, aí ele pode ser um efeito do jaleco branco também. Então, tudo isso vai ser importante você identificar no consulta, né? Então, todas as anteriores. Ele pode ser hipertensão arterial resistente, pseudo-resistência porque não toma os remédios ou não adere às medidas de estilo de vida, né, as mudanças de estilo de vida, ou ele pode ser um efeito do jaleco branco. Beleza? A aula online assim é ruim que a gente não tem muito feedback, mas vamos lá. Ó, hipertensão arterial resistente. O que você tem que fazer? Então, as definições estão aqui, como a gente já viu. Excluir pseudo-resistência, que é quando o cara não segue mudanças de estilo de vida, ou ele não toma o remédio direito. Aí, por isso, você precisa avaliar a aderência. Faz o MRPA ou o mapa e vê se o cara tem hipertensão arterial do jaleco branco ou não. Você excluiu essas situações, ele está tomando direitinho, está tudo certinho, veio um mapa MRPA realmente com a pressão elevada, a gente tem que ver, tem coisa para mudar no seu João ou na Dona Rosa, que a gente já viu aí? Pô, ele é obeso, está sedentário, está tomando muito álcool, dá para mudar isso? Pô, dá para mudar, então vamos mudar. Então seria a primeira estratégia na hipertensão arterial resistente. Outra coisa importantíssima, descontinuar ou minimizar efeitos de substâncias que a gente diagnostica aqui, a gente vê com mnemônico aí dos 5As. Quais substâncias podem aumentar a pressão do paciente e que, caso você tire, ele fique filezinho, fique bonitinho com a pressão dele? Então, ó, se ele toma anti-inflamatório de uso contínuo, é muito comum no vovô que tem dor em tudo quanto é lugar. Mulheres que mudaram de anticoncepcional, paciente que começou a tomar antidepressivo, anorexígeno, sibutramina da vida, ou álcool de forma frequente. Então, chegou na sua mão uma hipertensão arterial resistente com esse
diagnóstico, exclui pseudoresistência, avalia a aderência e vê se ele não está usando uma dessas substâncias, que é importante também, que pode, e aí você pediria para trocar por outras substâncias que pudessem substituir para poder normalizar a pressão, tá? Se nada disso deu certo, aí você precisa rastrear causas secundárias, tá? Causas secundárias aí entre o quê? Principal causa secundária, hipertensão arterial resistente no mundo atual, contemporâneo, é síndrome da apneia do sono, tá? Todo mundo tá gordinho, não faz atividade física, faz apneia do sono e faz hipertensão arterial resistente. Você dá 3, 4 antipertensivos, você fala, não é possível, essa pressão não controla, esse cara não deve estar tomando direito. Aí você faz uma polissonografia, você identifica uma apneia do sono. Importantíssimo, tá? Rastrear causas secundárias, que tem várias, mas essa eu destacaria porque é a principal causa é hipertensão arterial resistente. Então, já deixem até anotado aí, eu não sei se isso pode cair em prova de vocês, tá? Mas nas nossas provas de cardio e quando vocês chegarem na residência isso cai, a principal causa secundária de hipertensão arterial, olha como eu falei, a principal causa secundária de hipertensão arterial é doença renal crônica, tá? Agora, a principal causa secundária de hipertensão arterial resistente é síndrome da apneia obstrutiva do sono, tá bom? O cara faz umas apneias, umas dessaturadas enquanto dorme. Parece que dá umas afogadas aí. Você tem com certeza algum tio que faz isso. Eu tinha meu tio, tinha inclusive meu pai aí que fazia. Vocês vão identificar. O cara parece que acorda meio afogado, sua tia vai falar, poxa, eu acho estranho que às vezes parece que ele tá sem ar, parece que ele para de respirar. É o tiozinho obeso, normalmente, né? Na maioria das vezes, com a apneia do sono, tá bom? Professor, Oi? só para entender uma coisa. Aí, nesse caso da apneia, tratando a apneia, eu acabo tratando a hipertensão arterial resistente. Sim, exatamente. Você costuma ter reversão da hipertensão arterial resistente com o tratamento da apneia. A apneia do sono é uma coisa que a gente pouco valorizava, mas hoje em dia está muito em evidência, porque não é só hipertensão, não. Arritmias, bradicardias, aumenta a chance de infarto. Então, assim, poxa, o cara infartou, apesar de ter uma barriguinha lá, ele tinha um colesterol normal, pressão normal, não é possível. Meu pai era totalmente rígido, infartou, vai procurar. Coisa tem. Às vezes acha uma apneia do sono aí. Porque é um cara fazendo hipoxemia a noite inteira. É um cara inflamado sistemicamente, né? E a inflamação predispõe à aterosclerose, né? É daí que vem doente renal crônico. Por que o doente renal crônico tem mais placa aterosclerótica, morre mais? Ele é um cara inflamado, né? Por que a artrite reumatoide o cara costuma ter doença arterial coronariana precoce? Esses caras são inflamados constantemente. E aí, inflamação gera placas ateroscleróticas no corpo todo, né? Então, tratar a apneia do sono ajuda. Beleza? Entendi. Obrigada, professora. Valeu. Ó, agora, seria meio que uma segunda parte da aula. Querem seguir? A gente pode parar uns 5 minutinhos, Bora. aí só para tomar uma água, e aí umas Vamos. 5 para as 3 a gente volta. Vamos sim. Então, 5 minutinhos aí tomar uma água. Tá bom, obrigada, Tá professor. bom? Valeu. Eu vou estar por aqui, se vocês quiserem tirar dúvida, tá? Fiquem à vontade.
Oi? Professor, posso tirar Claro. uma Quem tá dúvida falando? rapidinho? Oi, A Flora. Flora. Manda aí. Naquele caso que você mostrou que já estava tendo microalbuminúria, por que que não podia usar furosemida? Ah, porque não é que não pode, tá? É que assim, quem tem microalbuminúria, só deixa eu vou mostrar de novo, só para não responder coisa diferente do que você está perguntando. Peraí. Deixa eu voltar lá. Era esse? Era esse. Ah, então, o que eu quis passar com esse caso, Flora, é assim, ó. O paciente ele é diabético e tem proteinúria, então qual medicação pode ser utilizada para substituir o enalapril? Então aqui a resposta é losartana, né? Aí a sua pergunta é por que não pode ser furosemida? É isso? Ah, Isso. então, porque assim, quem é antiproteinúrico é a losartana. Então a gente sabe o seguinte, que o paciente, quando ele tem proteinúria, a proteinúria ela predispõe a piorar a doença renal, né? Então, vamos dizer, a proteína ela é tóxica para o néfron, né? Então, quem tem proteinúria, você tem que tentar evitar essa proteinúria. Quem tem esse efeito antiproteinúrico é IECA e BRA. Então, é o enalapril, que o paciente usava, mas não tolerou porque tinha tosse. Então, quem eu posso usar em substituição ao enalapril como antiproteinúrica ou losartana? Não é contraindicado usar qualquer antipertensivo desses, no caso desse paciente, tá? É que o indicado como antiproteinúrico, para substituir o enalapril nesse caso, seria a losartana. Isso foi claro ou não? Entendi. Obrigada, professor. E você já me lembrou uma coisa? O pessoal já voltou? Dá para continuar? Dá sim, professor. Ah, beleza. Ó, uma coisa que eu não falei para vocês, e a Flora me lembrou, é o seguinte. O paciente que tiver doença renal crônica, isso é legal de vocês anotarem, tá? E o clearance de creatinina for menor que 30, então a hidroclorotiazida não é um diurético que a gente possa usar nesse tipo de paciente porque tende a não fazer efeito, tá? Então, qual diurético deve ser usado na doença renal crônica com clearance abaixo de 30? O diurético a ser usado é a furosemida. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Valeu. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar do que eu particularmente gosto bastante, tá? Não vai ser demorado, mas é a parte de crises hipertensivas. Então, é a hipertensão arterial num contexto mais de emergência, tá certo? Então, ó, é muito importante, todos vocês, quem vai querer clínica lá no futuro, quem não vai querer, quem vai querer cirurgia, quem vai querer oftalmo, ortop, qualquer coisa, entender esses conceitos para poder fazer direitinho, porque pode cair na mão de qualquer um. No começo, todo mundo faz a sua porta, o seu trabalha numa porta de pronto-socorro, então é importante a gente fazer tudo bem direitinho. Olha só, olha o Cícero aí. O Cícero está mais clarinho, não é o nosso da facu, não. Está com 62 anos, tá? Não tem comorbidades que ele saiba. Ele chega no pronto-socorro com dispneia há 2 dias, mas que piorou hoje. E aí, o que ele falou para vocês? Ó, doutor, quando eu me deito, parece que eu estou me afogando, certo? Aí ele chega na sala vermelha com 195 por 130 de PA. E ele tem no exame físico estertores bilaterais até ápice pulmonar. Restante do exame físico normal. O monitor dele é esse daqui, ó. Qual que seria o diagnóstico dele? Clinicamente pensando, um cara com falta de ar, estertor até ápice. Vocês imaginam? Esquece isso daqui. Qual que seria o diagnóstico assim? Pô, cara, falta de ar, desaturando, taquipneico, ó, 32 de frequência respiratória, desaturando, ó, bem hipertenso.
Desculpa, professor, tá infartando? Esse cara pode ser um equivalente isquêmico, sim, mas eu pensei, e você está certa, pode ser o seu diagnóstico, mas de uma forma geral, pensar em edema agudo de pulmão, hipertensivo. Então, uma pressão arterial elevada, levando a congestão pulmonar, e aí o cara cheio de líquido no pulmão, desatura, fica taquipneico, com falta de ar. Então, olha só, ele tem uma lesão de órgão-alvo que aconteceu de forma aguda, que é diferente daquela lesão de órgão-alvo que a gente estudou lá de ver índice tornozelo braquial. Agora eu estou imaginando assim, ó, esse cara chegou para mim com uma pressão super elevada e algo está acontecendo de forma aguda e eu vou precisar compensar isso com ele internado. Então, qualquer paciente que tenha hipertensão, num determinado valor que eu vou falar para vocês, que ele se encaixe, que ele tem uma lesão de órgão-alvo, ele tem um diagnóstico sindrômico de emergência hipertensiva, tá? E emergência hipertensiva se trata com internação, se você tiver UTI, melhor, e antihipertensivo endovenoso. Isso é muito importante de você levarem para o resto da vida de vocês, tá? Então, este aqui, o Cícero, ele é um edema agudo de pulmão ou um infarto, de qualquer forma, ele é uma lesão de órgão-alvo aguda. E ele está muito hipertenso. Eu preciso controlar essa hipertensão rápido. E comprimido não corrige rapidamente uma hipertensão. Quando você dá um remédio para o paciente, é daqui 2, 3 semanas que ele vai voltar no teu consultório para você ver se essa pressão está controlada. Mas o Cícero está descompensado agora, ele está sob risco iminente de vida, então eu preciso ser rápido. Para eu ser rápido, precisa ser endovenoso, tá? Então, olha só o raio-x do Cícero, ó. Olha branco, ó, branco até o ápice, edema agudo de pulmão. Esse líquido dificultou dele respirar, desaturou, ficou taquipneico, lesão de órgão-alvo, edema agudo de pulmão. Então, este cara, o diagnóstico etiológico aqui seria um edema agudo de pulmão, é uma emergência hipertensiva, precisa ser tratado com antihipertensivo EV, tá bom? Então, que eu já acabei me adiantando, qual é o tratamento? Por ser uma emergência hipertensiva, na cabeça de vocês tem que piscar. Risco iminente de morte, vou botar ele numa UTI, antihipertensivo endovenoso, tá bom? Então, o termo genérico, crises hipertensivas, tá? Emergência é uma delas. Crise hipertensiva, por definição, e aí vai depender de onde vocês vão ler, não sei qual vai ser a bibliografia que o doutor Adriano vai colocar na aula, mas crise hipertensiva, segundo a diretriz brasileira, que eu coloquei aqui embaixo, que a nossa última é de 2016, diz que são valores acima de, aqui no cantinho, pressão arterial diastólica maior ou igual a 120, tá? E isso seria uma crise hipertensiva. Este valor que eu coloquei aqui são outros valores aceitáveis em outras diretrizes. Na americana, na europeia, eles colocam que crise hipertensiva não é diastólica maior ou igual a 120. É maior do que 180 a sistólica, ou, não precisa ser E, ou PA diastólica maior, e não maior ou igual, aqui no Brasil, maior que 120. Então, não se preocupem muito com o número, gravem o número que o doutor Adriano der na aula para vocês, para ter que responder alguma questãozinha de prova aí do quarto ano, não sei como é que eles vão fazer. Mas, vamos pensar assim, independente de ser 180, 120 ou maior ou igual a 120, esse paciente está numa crise hipertensiva, os valores são arbitrários, tá? Está numa crise hipertensiva. Próxima pergunta, tenham esse fluxograma para o resto da vida de vocês. Tem lesão de órgão-alvo? Se tem, emergência hipertensiva, tratamento EV em unidade de terapia intensiva. O que aí a gente vai baixar essa pressão em quanto tempo? Precisa ser em minutos? Ele coloca de uma forma genérica, reduzir em poucas horas, tá? Então a pressão do Cícero, que estava 195 por talalá,
eu vou fazer antipertensivo EV e vou reduzir em poucas horas. Doutor, mas quantas horas? Não tem quantas horas, tá? Preciso baixar isso ao longo do dia. Preciso baixar em poucas horas. É um termo, tudo é arbitrário. O valor aqui é arbitrário, em quanto tempo eu vou baixar é arbitrário, tá? Não vai cair numa prova de vocês assim, tem que baixar em meia hora. Não vai ter isso, tá? O que é uma lesão de órgão-alvo é o mais importante aí de vocês saberem. Então, se o paciente está em encefalopatia hipertensiva, o que é isso? O paciente chega para você, bobo. Está lá, Glasgow rebaixado, está confuso, tem um fundo de olho com edema papilar. Então, esse cara, está em encefalopatia hipertensiva. Então, chegou lá, 195 por 130. Doutor, não sei o que aconteceu. De manhã ele estava bem, depois do almoço ele começou a ficar meio confuso. Pode ser uma encefalopatia hipertensiva. Tratamento, unidade intensiva e reduzir endovenoso. Hemorragias cerebrais. Então, assim, o cara teve um AVCH, acidente vascular cerebral hemorrágico. Precisamos dar antipertensivo EV. Pensando em coração e vasos, infartou, como vocês tinham falado no caso anterior, lesão de órgão-alvo, antipertensivo EV. Dissecção aguda de aorta. Dissecção aguda de aorta, eu vou falar para vocês agora um pouquinho em específico. De uma forma bem chucra, mas só para vocês entenderem, a dissecção de aorta é um furo na aorta, né? É um furo na aorta, e pela aorta passa 5 litros de sangue por minuto. Então você imagina um furo na aorta, num vaso que passa 5 litros de sangue por minuto. Em 1 minuto, já se esvaiu todo o sangue do paciente e ele foi a óbito. Então, a gente tem que bloquear, de alguma forma, essa dissecção. Né? É lógico que a dissecção aguda de aorta, dependendo de onde ela for, se for uma ruptura, é só cirurgia que resolve. Mas nós, como clínicos, como pacientes que fez o primeiro atendimento, temos que baixar uma coisa que se chama, na dissecção aguda de aorta, duplo produto. Tá? Precisamos baixar o duplo produto. O que é o duplo produto? Duplo produto é a multiplicação da frequência cardíaca vezes a pressão. Quem tem frequência cardíaca alta e pressão elevada, mantém o sangue sobre altas tensões na aorta. Se você tiver um furo na aorta, modo de dizer, da dissecção aguda de aorta, esse paciente vai evoluir mal rapidamente. Então, em específico, o que eu quero dizer para vocês é que dissecção aguda de aorta, a gente tem que ser mais rápido e tentar normalizar a pressão arterial dentro da primeira hora, tá? Então, não tem aqui que eu coloquei genericamente que as emergências hipertensivas a gente tem que reduzir a pressão em poucas horas, mas dissecção aguda de aorta é uma situação que a gente tem que tentar normalizar a pressão arterial do paciente dentro de 1 hora, tá? É algo mais por conta da gravidade aí. Então, lesões de órgão-alvo, edema agudo de pulmão, né? Lesões de órgão-alvo em outros órgãos, né? No rim. Então, se o paciente faz uma lesão aguda renal, rapidamente progressiva, que vocês vão estudar isso nas glomerulonefrites da nefrologia, o paciente precisa ser tratado endovenoso. Se ele tiver um felcromocitoma, fez uso de drogas hiperadrenérgicas, ele tem que tratar isso com antipertensivo EV, tá? Na gestante pré-eclâmpsia, eclâmpsia, sentiu que tem uma lesão de órgão-alvo, risco iminente de vida, antipertensivo EV, baixar a pressão em algumas horas, tá? Então, isso é o que eu acho mais importante. Quais são os antipertensivos, para vocês já começarem a entrar em contato com alguns nomes, tá? Então, nitroprussiato de sódio, um antipertensivo EV, o nome aí que a gente mais usa é o Nipride, tá? Esse daqui eu acho bom vocês terem anotado e saber, porque ele trata a maioria das emergências hipertensivas, tá? E saber também que o principal efeito colateral é a intoxicação por cianeto, porque há cianeto na composição do nitroprussiato de sódio, tá bom? Mas o importante lembre desse nome, nitroprussiato de sódio, Nipride. Trata a maioria das emergências hipertensivas, é uma substância endovenosa. Se o paciente tem infarto, você dá preferência para nitroglicerina, o nome comercial que a gente usa é Tridil. Se for dissecção aguda de aorta, eu uso uma medicação que tanto baixa a pressão,
quanto controla a frequência cardíaca, já que a gente precisa baixar o duplo produto. Então, metoprolol é uma medicação endovenosa que ajuda a gente a tratar dissecção aguda de aorta. Normalmente a gente usa esse metoprolol junto com niprid para baixar pressão e frequência cardíaca, tá? Tem outros aqui também, esmolol, eu nunca usei porque onde eu trabalho não tem, mas isso é muito usado fora, principalmente para tratar AVC, tá? Mas como é um beta-bloqueador, ele também pode tratar dissecção aguda de aorta. Hidralazina trata as gestantes. Os pacientes hipervolêmicos, a gente usa furosemida, além de, normalmente, nitroprusiato de sódio. Isso daqui eu não sei se vale o mérito de eu ficar gastando muito tempo, não sei se para vocês encaixa, mas pô, se vocês conseguirem levar esse nominho aqui, para mim já está ótimo. Nitroprusiato de sódio ou niprid, tá? Agora, olha só. Olha que importante, e isso serve muito para quando vocês estiverem atendendo em pronto-socorro, tá? Ó, o Marcos, ele tem 37 anos, ele não tem comorbidades, e ele foi para o pronto-socorro porque ele estava com dor lombar. Aí abriram uma fichinha vermelha, quer dizer, fichinha vermelha eles passam o paciente na frente. Então eles abriram uma fichinha vermelha para passar o Marcos na frente, porque a pressão do Marcos estava 190 por 110. Aí ele falou para você, doutor, quando eu levantei da cama, minha coluna travou. Eu nunca fui hipertenso, não sei por que minha pressão está assim. Esse daqui é o monitor do Marcos. Aí o que a gente precisa entender? O Marcos, ele tem lesão de órgão-alvo, algum órgão que está em sofrimento por causa da hipertensão arterial e que a gente tenha que baixar essa pressão rapidamente para evitar maiores complicações? Ou a pressão do Marcos está elevada porque ele está com dor? Essa é a questão. Porque assim, se o Marcos está com pressão elevada porque ele está com dor, não importa o nível de pressão encaixar como crise hipertensiva, lembra? Que por definição tem duas, mas acima de 180 por 120, ele encaixa como crise hipertensiva, né? E aí você pode falar, pô, vou internar ele na UTI e dar um antihipertensivo endovenoso? Não, porque ele não tem lesão de órgão-alvo, que ele tem dor nas costas. O que você vai fazer? Tratar a dor nas costas dele. Então, qual é o diagnóstico sindrômico dele? Ele não é uma emergência hipertensiva, ele é uma pseudocrise hipertensiva. O que é pseudocrise? Algo está descompensando a pressão dele. Então pode ser, por exemplo, um paciente com síndrome do pânico, que chega no hospital desesperado, pode ser um paciente com muita dor, um paciente que acabou de discutir em casa e está desesperado, a morte de um familiar, o paciente está tenso. Então, como ele está muito tenso, ele ficou hiperadrenérgico, a pressão dele subiu, mas ele não tem lesão de órgão-alvo. Então, eu não trato com antihipertensivo o 190 por 110. Ele é uma pseudocrise hipertensiva, eu trato com analgésico, tá? Eu trato com analgésico, a tendência é que essa pressão normalize, ou pelo menos diminua, tá bom? Deu para pegar? Então, eu falei para vocês de emergência hipertensiva, uma situação, risco iminente de morte, UTI, antihipertensivo e endovenoso. E agora eu falei para vocês que é pseudocrise hipertensiva, pressão elevada por conta de algo descompensando o paciente, uma dor, deixando ele hiperadrenérgico, uma dor, um desespero, né? Algo desse tipo. Se fosse um paciente com uma crise de ansiedade, com esse nível de pressão, o que vocês vão dar? Um ansiolítico. Vocês vão dar um benzodiazepínico, por exemplo, espera ele acalmar. O ideal, normalmente, tentar, se você estiver no ambiente onde você está trabalhando, bota esse paciente que está ansioso ou com dor numa sala fechadinha, uma sala calma, sem barulho de PS, escura, para ele descansar e dar o remédio sintomático. Aí sim você vai conseguir ter um bom resultado com a pressão arterial, tá bom? É assim que mais ou menos funciona. Então, ó, agora, como foi o caso do Marcos, eu vou mostrar para vocês o outro lado. O cara que tem a pressão arterial elevada, né, que encaixa como crise hipertensiva, só que ele não tem lesão de órgão-alvo. Aí eu vou tentar achar na história dele, na anamnese,
se ele tem alguma coisa que pode estar gerando um desconforto tal que suba a pressão dele, aí eu trato com sintomáticos e não é com antipertensivo. Agora, se ele não tem lesão de órgão-alvo e ele não está com dor, não está ansioso, não está nada, é a vovozinha lá, a Dona Rosa, que chegou, que não sabia que tinha pressão alta, ela foi lá só porque, sei lá, estava com uma dorzinha de cabeça, ela chegou lá e a pressão, quando ela foi ver, estava 190 por 110, e ela não, aí você tratou a dor de cabeça dela, ela está sem sintomas e a pressão continua 190 por 110, o que você vai fazer para esse paciente? Isso é importante vocês saberem. Ele não tem lesão de órgão-alvo. Então, ele é uma urgência hipertensiva, porém, esse nome, urgência hipertensiva, as diretrizes já começam a querer tornar esse nome em desuso. Por quê? Eles querem não utilizar urgência hipertensiva. Porque a conduta desse paciente, com essa pressão sem lesão de órgão-alvo, é antihipertensivo VO e casa, ir para casa, dar alta para ele. E aí passar no médico daqui 1, 2 semanas para ajustar o remédio da pressão. Aí que vocês têm que pensar e perguntar. Eu vou liberar então um paciente com 190 por 110 para casa porque ele não está com lesão de órgão-alvo? Vai. Vai porque ele não tem lesão de órgão-alvo. Se for para dar remédio por boca, você dá remédio por boca e manda ele para casa. E, na teoria, na diretriz, em 1 semana ele passa com o médico para fazer um ajuste mais fino das medicações, aumentar a dose e tal. Então, resumindo, crise hipertensiva, lesão de órgão-alvo? Se sim, emergência hipertensiva, risco iminente de morte, boto na UTI, tratamento com antihipertensivo endovenoso. Não tem lesão de órgão-alvo? Deixa eu ver se tem sintomas para pseudocrise. Está com dor, está ansioso, brigou lá em casa, alguém morreu recentemente e tá aí hiperadrenérgico nervoso? Tem, trato com sintomático. Beleza, tratei com sintomático, o paciente acalmou, está sem dor, só que ele ainda não baixou nada a pressão, está 190 por 110. Então, na verdade, ele é uma urgência hipertensiva. E aí, se é urgência hipertensiva, ele não tem risco iminente de morte. A pressão dele, provavelmente, cronicamente, há anos, há meses, está 190 por 110. E só descobriu agora porque ele mediu. Aí você vai dar o quê? Receitinha com antihipertensivo VO na mão dele e manda ele ir para casa. E passar em consulta em 1 semana. O paciente do SUS normalmente aceita mais essa conduta. O paciente particular e de convênio, eles têm uma resistência a aceitar esse tipo de conduta. Mas isso é o certo a se fazer. E aí depende muito da sua relação médico-paciente em convencer o paciente que esse valor de pressão vai ser controlado ao longo das semanas e que ele precisa de uma consulta ambulatorial e não uma consulta de pronto-socorro. Tá bom? Isso é importantíssimo de vocês saberem, tá? Aí aqui é só para falar que o antihipertensivo VO vai reduzir gradualmente a pressão em 24 a 48 horas. Por isso que não adianta dar o captopril para o paciente e ficar lá medindo a pressão de 15 em 15 minutos e, não baixou, vou dar mais um antihipertensivo, não baixou, vou dar outro, não baixou, vou dar outro. Quando você vai ver, você já deu 5 e a pressão está alta. E aí, daqui a pouco, quando os antihipertensivos fizerem efeito, ele vai ter uma baita de uma hipotensão em casa, tá bom? Vamos ver então aí a dona Mafalda. Olha só a dona Mafalda. A cara bonitinha dela, sorridente, tá sentindo nada, já é hipertensa há 30 anos, faz uso dessas 3 medicações e fala para você assim, doutor, eu tô sem tomar meus remédios porque minha receita venceu. Eu me senti estranha hoje e quando eu fui medir a pressão foi batata. A pressão estava alta. Aí a PA no consultório lá no pronto-socorro, que ela foi lá no pronto-socorro. Porque ele sempre fala assim, primeiro Deus, doutor, depois vocês, eu vim aqui para saber se está tudo bem. Aí você tem que ter o seu convencimento. Ela tem 190 por 110 de pressão, certo. Lesão de órgão-alvo ela tem? Não. Olha a carinha dela, coisa linda. Saturação normal, frequência, nem taquicárdica não está, respirando 16, está tranquila. Então, ela está com dor, alguma coisa? Não. Então, não é uma pseudocrise. Está com lesão de órgão-alvo? Não. Não é uma emergência hipertensiva. Ela é uma urgência hipertensiva. Como é que trata a urgência hipertensiva?
com remédios via oral e casa, tá bom? Casa, para depois passar em consulta e ajustar as medicações, tá certo? Olha, eu coloquei pseudocrise, não, viu? É urgência hipertensiva, porque ela não estava com dor, não estava com nada, tá bom? Eu só selecionei aqui errado. Qual que é o tratamento para ela? O tratamento para ela, talvez, é antihipertensivo via oral. Não sei o que eu coloquei, talvez é isso. Antihipertensivo via oral, tá? Porque é uma urgência hipertensiva, tá bom? Só que essa urgência faz, às vezes, a gente ficar em alarme, né? Ixi, é urgência, então vou baixar. Não, mas o termo, eles estão querendo até deixar em desuso, já que a conduta é da antihipertensivo via oral e ir para casa, né? Tá bom? Espero ter sido claro aí. Eu sou repetitivo às vezes, mas isso é importante. Então, beleza, a urgência hipertensiva é isso que a gente acabou de conversar. Tratamento antihipertensivo VO. Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês.